Paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro para a nossa preleção do dia de hoje. Que o amor do Mestre esteja em nossos corações e que a sua luz ilumine-nos a cada dia em que buscamos permanecer no bem e nos afastarmos dos caminhos do mal. Hoje falaremos sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a oração dominical. Popularmente, nós a conhecemos como Pai Nosso. Mas, como sempre, fazemos a nossa prece inicial para nos conectarmos aos amigos espirituais com maior intensidade. A espiritualidade ensinou a nós uma simples prece em que adotamos como princípio do nosso trabalho. Começa assim: querido amigo, querido mentor, querido mestre, rogamos a tua proteção de amor sobre todos nós que carregamos as nossas dores seculares, as feridas que ainda não cicatrizaram. Ensina-nos, mestre amado, a vencer o sofrimento com a sua alegria, a vencer a nossa dor com a sua serenidade, para que tenhamos a sua coragem, a sua força, hoje e sempre. Em todo o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar esse mestre nos ensinando e nos recomendando a necessidade da nossa renovação interior, a necessidade da mudança da nossa conduta mental e moral, a busca por essa renovação a cada dia de nossa existência. O mestre sempre recomendava aos doentes a necessidade de não pecar novamente, para que coisas piores não acontecessem. Jesus sugeriu a oração para que pudéssemos manter os nossos vínculos com Deus, o que não sabíamos fazer muito bem naquela época e ainda estamos aprendendo na época de hoje. O Mestre nos ensina que a oração se constitui na formação, na construção de uma ponte vibratória para que todo aquele que deseja realmente a vitória sobre os sofrimentos que carrega e busca encontrar um amparo, um bem-estar pleno junto à espiritualidade. A oração é a emanação do nosso pensamento bem direcionado, rico de conteúdos vibratórios que vão se expandindo até entrarem em sintonia, em sincronia com as ondas equivalentes, estabelecendo assim o intercâmbio entre nós, as criaturas, e o Criador. Quando nós oramos, nós não estamos apenas diluindo as energias negativas, deletérias que estão ao nosso redor, mas nós estamos renovando as nossas forças morais à medida que vamos nos saturando com as vibrações superiores, poderosíssimas, que vão alterando as nossas paisagens mentais e orgânicas por meio de mecanismos delicadíssimos, processos que vão modificando o campo em que nós nos encontramos. Muitas vezes, nós cometemos um grande equívoco quando pensamos que a oração que estamos fazendo irá modificar as leis estabelecidas e que, através dessa oração, nós vamos conseguir modificar todas as nossas dificuldades. Quando oramos dessa forma, estamos cometendo um grande equívoco, porque a oração ela não faz isso. A oração ela contribui com vigor, ela inspira aquele que está orando para que possa compreender e aceitar em um clima de superior alegria e grande coragem tudo aquilo que está vivendo, todo aquele momento conflituoso, perturbador que está vivenciando. A oração vai preparar cada um de nós para a perfeita identificação conosco mesmo, onde nós vamos superar o nosso orgulho. Por isso que Jesus nos disse que todo e qualquer pedido
que nós fizermos através da prece sincera, nós iremos receber a ajuda do mais alto, porque o que pedimos no ato de orar já constitui uma expressão de humildade nossa perante a vida e um despertar da nossa consciência para a compreensão dos objetivos a que devemos nos entregar. Estamos começando a entender que é preciso abafar, eliminar gradativamente esse orgulho que ainda permanece muito fortemente em nós. Muitos de nós acreditamos que podemos burlar os códigos divinos, usando de astúcia para conseguirmos aquilo que desejamos. Essa, é claro que é uma atitude insensata da nossa parte, pois a espiritualidade já sabe de antemão aquilo que realmente somos, e eles não irão atender à nossa solicitação, por mais elaborada que ela possa ser. Não existe barganhas, não existem negociações na espiritualidade maior. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e enfrentaremos os efeitos dos mesmos que estarão nos esperando pelos caminhos por onde nós seguimos. Quando nós nos sustentamos na oração, nós começamos a encontrar uma direção melhor para os nossos passos. Nós teremos mais segurança para vencermos os obstáculos que se apresentam no presente momento ou se apresentarão no futuro. E nós nos tornamos mais resistentes, pois teremos mais vigor, teremos mais alegria e não iremos desanimar diante dos contratempos que surgem. Quando estamos na humildade da prece, ao pedirmos o amparo do Pai, nós estamos nos libertando das algemas do orgulho, das cadeias da prepotência e nos abrindo totalmente, vamos ficando receptivos ao auxílio que chega até nós através da espiritualidade que representa entre nós esse mestre de amor. Essa humildade que nós vamos começando a adquirir nos torna maleáveis para a própria renovação que nós necessitamos, para que possamos conquistar outros valores que nos elevam a novos patamares. Jesus, esse mestre de amor, esse nosso guia, esse nosso modelo, buscou na oração o recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o intercâmbio pela inspiração e a coragem de que esse mestre sempre esteve revestido durante o ministério a que se entregou durante 3 anos, inclusive doando a própria vida. Jesus nos ensinou que a oração tudo pode, pelo que ela realiza no interior daquele que está orando, daquele que está em prece, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários que nos perturbam, que nos desequilibram, que nos desorientam. Quando nós oramos, nós despertamos como espíritos e começamos a entrar em processo de reflexão e vamos compreender a necessidade de socorrer o nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós, mas, sobretudo, aqueles que são da nossa parentela de encarnados, aqueles que são consanguíneos a nós. A doutrina espírita vem nos mostrar que Jesus é realmente o nosso modelo e o nosso guia. E se ele é o nosso modelo e o nosso guia, nós temos a condição de fazer o que ele fez. E ele, o mestre, ensinou aos seus discípulos no seu tempo, quando começou a passar as lições que eles necessitavam para desenvolverem essa doutrina de amor, eles, temerosos, perguntaram ao mestre: Mestre, como vamos fazer se não sabemos? Como vamos colocar em prática se não temos esse conhecimento? Mestre, ensina-nos. E Jesus ensina a eles a oração dominical.
o Pai Nosso. E aí Jesus começa ensinando da seguinte forma: quando fores orar, dizei, Pai Nosso que estás nos céus. Por que Jesus fala Pai Nosso? Jesus está mostrando que Deus é Pai. Jesus é o primeiro a ensinar isso para aquele povo que tinha como modelo um Deus guerreiro, um Senhor dos exércitos. E quem é que teria coragem de chamar o Senhor dos exércitos de Pai? E Jesus amplia a questão do Pai dizendo nosso, porque assim como naquela época e ainda hoje, nós temos o hábito de orar no pessoal, no eu, e clamamos, meu Deus, meu Pai. E Jesus está dizendo, ele não é meu, ele é nosso. É claro que alguns dizem assim, eu falo meu quando estou sozinho, no silêncio do meu quarto. Sabemos que nunca estamos sozinhos. Em torno de nós há uma multidão de testemunhas. E isso o Evangelho nos ensina, que essa multidão de testemunhas são os espíritos desencarnados em processo de evolução, tanto quanto nós, e muitas vezes estão necessitados de uma orientação, às vezes até mais do que nós. Portanto, mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, devemos dizer Pai Nosso, nosso Deus, porque os irmãos desencarnados que estão ao nosso lado são envolvidos nas emanações das energias da nossa prece e sentem-se confortados e sentem-se ajudados e acolhidos. Jesus continua dizendo, santificado seja o vosso nome. Jesus está ensinando aos seus discípulos, consequente a nós, a valorização do nome de Deus, que não devemos pronunciá-lo em vão, que devemos utilizar o nome do Pai nos momentos certos, seja para pedir, seja para agradecer, mas nunca em vão devemos usar o nome de Deus, pois ele é santificado, ele é separado. E chamamos por Deus, assim como naquela época, nos nossos momentos de irritação com as pessoas, nos nossos momentos de conflitos no trânsito, nos nossos momentos de angústia com fatos que nos alcançam, nós proferimos o nome de Deus em momentos de raiva, de desequilíbrio, para ofender, para desejar o mal, mesmo nas pequenas coisas. Nós não estamos usando santamente o nome de Deus. Vários exemplos podemos dar do nosso dia a dia. Quando nos dirigimos a alguém que está nos perturbando e falamos, meu Deus, como você é chato, como você me desorienta, como você me desequilibra. Ou então, meu Deus, como você me cansa. Meu Deus, preciso livrar-me de você. Estamos usando o nome de Deus sem valorização, sem essa santificação que o Mestre nos fala. E o Mestre, ainda ensinando a oração dominical, continua: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos, todos nós, pedindo para ser feito na terra como é feito no céu. Estamos pedindo a vontade de Deus. Mas esse pedir nós não analisamos muito bem, porque imediatamente esquecemos ou não sabemos que o reino de Deus é feito de paz. E nós vivemos em um reino de guerras, de conflitos, de desavenças, de desequilíbrios, de ódio. O reino de Deus é feito de harmonia e nós vivemos em desespero. Nós vivemos em grandes processos de angústia profunda. O reino de Deus é feito de alegria. Por isso que Jesus diz,
eu me comprazo com meu Pai. Eu me sinto feliz com meu Pai. E como é que nós vivemos? Nós vivemos, na maioria das vezes, dentro de um processo de tristeza, de melancolia, de desespero, de angústia. Jesus disse a todos nós que veio para que nós possamos ter vida em abundância. E nós vivemos com tédio, vivemos deprimidos, ansiosos, clamando para o fim dos tempos, quando o céu e a terra passarão. Tudo vai melhorar, mas nós não melhoramos, nós não mudamos nada em nós para que possamos fazer parte desse processo do céu e da terra passarem. Jesus continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós pedimos o pão de cada dia, mas esse pão que nós pedimos a cada dia é aquele que saímos também a semear a cada dia. E a cada dia nós implicamos com o nosso patrão, nós burlamos as regras das empresas, nós levamos coisas para casa como se fossem nossas, nós encrencamos com o chefe, nós maldizemos os nossos colegas. Esse é o pão nosso de cada dia que nós estamos semeando. É um pão amargo, é um pão recheado de nossas vibrações negativas que nós ingerimos diariamente como alimento do nosso espírito, da nossa alma. E, como consequência, nós ficamos doentes e reclamamos que não temos saúde. Mas o que esperávamos se nós só semeamos a discórdia dia após dia? Se somos o empregador, agimos de igual maneira, maltratamos os fornecedores, maltratamos os empregados e também pedimos o pão nosso de cada dia. O que é que iremos comer como esse pão nosso de cada dia? E pensamos, de uma certa forma, orgulhosamente, eu sou aquele que dá emprego, eu sou aquele que sustenta o outro. Se não fosse por mim, ele não teria o que comer. É uma visão distorcida, porque ele é o seu operário. Se não fosse por ele, nós, ou você, o empregador, também não teria o que comer. É importante entendermos essa relação de semear o pão nosso de cada dia. No monte, enquanto Jesus falava à multidão, os seus discípulos, preocupados porque não havia o que comer, pedem para que o mestre possa alimentar aquele povo. E Jesus pega o pão e o peixe e multiplica-o, distribuindo sem cessar para todos. Jesus está mostrando que as bênçãos dos céus são fartas e que se nós vivemos em escassez é porque nós emboloramos a nossa semente que o Pai nos deu para plantarmos e nos alimentarmos. Dizemos, sim, que estamos comendo o pão que o diabo amassou. Mas o diabo não existe. Não é ele, portanto, a causa do nosso pão amargo e bolorento. Somos nós, os diabretes, que estragamos as sementes que nos foram entregues e se tornaram emboloradas. E o mestre, quase no final da oração dominical, diz: e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. Nós pedimos diariamente para Deus, o nosso Pai, nos perdoar na mesma medida que nós perdoamos. Como será que temos perdoado dia a dia? Como eu trato o erro do meu próximo para comigo? Como nós somos quando nos dirigimos para as sinagogas, para as igrejas, para as casas espíritas, para os templos evangélicos, para orarmos? Já perdoamos aos nossos adversários? Quando nos dirigimos para pedir a misericórdia do Pai pelos nossos erros, já perdoamos aqueles que erraram conosco? Ou somos como aquele fariseu orgulhoso que dizemos
que fazemos caridade, que participamos de eventos, que participamos de ONGs, mas carregamos dentro de nós o orgulho, o pai de todos os vícios, e a vaidade descomunal. O nosso perdão é verdadeiro ou apenas um barulho de perdão da boca para fora, para que possamos ser reconhecidos pelos homens como somos bons e generosos? É claro que nós vivemos em um mundo sofisticado, com alta tecnologia. Temos governantes corruptos, nossa sociedade é depravada, vivemos tempos em que o mal impera e argumentamos. O que Jesus nos pede é impossível. No tempo dele não era assim. E nos esquecemos que Jesus não foi reconhecido pelos seus que aguardavam um Messias que os tiraria do jugo de Roma. Roma, nos tempos de Jesus, é o que vivemos hoje, embora em dimensões muito menores. Hoje, o circo é maior. E o povo de Jesus em nada era diferente em relação a nós. Aliás, éramos nós mesmos, em procedimentos de moral. E Jesus continua: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus está falando da tentação, pois nós somos tentados a todo instante para vivermos o mal e deixarmos o bem. Jesus está ensinando que o caminho do reino é reto e estreito, e o caminho do mal é largo, sinuoso e com amplas vantagens. E ele está nos avisando que aquele que ganha o mundo inteiro perde a sua alma. Jesus passou pelas tentações. Quando começou o seu missionato, retirou-se para o deserto para orar, para meditar, para organizar de que maneira ele faria e como faria a sua missão entre nós. E foi tentado inúmeras vezes, e a todas as tentações ele rebateu com energia em oração ao Pai. Porque a Terra, esse planeta em que estamos, é povoada por espíritos encarnados e desencarnados que prezam o mal, valorizam o mal, desejam o mal e o fazem com grande alarido e com extrema crueldade. Muitos afirmam que o mestre não sentiu o peso da vida encarnada. Como não? Sentiu sim. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, teve dores ao ponto de sangrar, teve angústias, pediu companhia, pediu prece, pediu para que não dormíssemos, teve solidão, não tinha onde pôr a cabeça. E lá no deserto, meditando, ficando um com o Pai, ele desenvolve essa oração que estamos analisando e que vai nos ensinar. E, completando essa oração, ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória. Está nos dizendo que não importa quanto tempo irá demorar para a chegada do reino de Deus, de paz, de alegria, de harmonia entre nós. Ele se fará, porque ele é a causa primária de todas as coisas. Jesus ensina a semear hoje para termos colheitas futuras com docilidade. Jesus ensina a perdoar para não carregarmos inimigos e ensina a amar, pois amando os seus ensinos, conseguimos praticar em nós o reino que ele veio trazer. Muitos de nós nos recusamos a orar. Alegamos que a prece em nada vai alterar aquilo que se encontra estabelecido e que deve ser suportado, que deve ser resgatado, e nada daquilo que fizermos ou pedirmos modificará isso. Nesse fatalismo, essa fraqueza de quem assim se justifica é evidente, porque interiormente fica triste pela falta de decisão de reconhecer-se necessitado e tornar-se simples e humilde, tão simples e humilde como o filho pródigo que retorna à casa do Pai. Nos recusar a orar é alimentar o orgulho em nós. O filho pródigo,
Quando retorna à casa do pai, ele sabia que ele não possuía mais qualquer merecimento. Mesmo assim, ele pediu ao carinho paterno a ajuda indispensável para recomeçar. Naturalmente, sabemos pela parábola que ele conseguiu o socorro de que necessitava, sendo recebido com bondade e alegria, porque existe sempre mais alegria quando se encontra uma ovelha perdida. E, além disso, são os enfermos que necessitam de médicos. E ao nos ensinar a oração dominical, Jesus sabia que ela é um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, proporcionando uma visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação, que a existência proporciona a quem deseja a felicidade, clama pela felicidade, já despida desses atavios enganosos e embriagadores. A prece, a oração dominical, proporciona esse recurso, exigindo, porém, a entrega, porquanto muitos homens e mulheres foram tocados por Jesus na época que ele esteve entre nós. Eles foram tocados por essa luz que o Mestre irradiava, esse ser luminoso, mas se negaram a segui-lo, porque a sombra não permitiu a claridade interior, não permitiu que brilhasse para que afastasse de si todo o mal, proporcionando a liberdade real. Meus irmãos, quando o desespero, de qualquer forma, circunde a casa mental e as emoções de cada um de nós, cabe-nos, na dificuldade de discernimento ou de dor em que nos encontrarmos, nos abrirmos à prece e pedir amparo a Deus, tocando-nos de luz, porquanto tudo nós iremos obter e tudo nos será concedido naquilo que nós pedirmos. E a oração, que resume todas as outras, é a oração dominical, é o Pai Nosso. Ao termos essa oração em nós e ao pronunciá-la, ao vibrarmos com cada palavra que ali existe, que ali está, nós estamos em comunhão com o mais alto, nós estamos buscando a luz dentro de nós, afastando as sombras que tentam nos sufocar. Queridos irmãos, muita paz a todos. E que essa pequena vibração que faremos agora proporcione-nos essa luz que falamos no final. Mestre Jesus, que o seu amor, a sua bondade, a sua doçura, nos ensine a cada dia a superarmos os nossos obstáculos, concedendo-nos as forças necessárias para continuarmos a nossa jornada. Sabemos, Mestre, o quanto ainda somos fracos e inconstantes, mas a cada queda sentimos que não estamos abandonados e que a mão generosa do teu amor, representada pelos amigos espirituais, se estendem a cada um de nós, dizendo: levanta-te e caminha ao meu lado. Paz, irmãos, que o amor e a luz do nosso Mestre Maior esteja em nossos corações. Muita paz a todos.